Perguntaram, o corpo, já que é meu, né, o corpo é meu, eu posso fazer dele o que eu quiser? E chegou uma outra pergunta parecida, que tá certo essa expressão, né, meu corpo, minhas regras? E claro que não tá. Porque a Bíblia mostra que a partir do momento que eu fui salvo por Deus, Paulo deixa isso bem claro, eu fui salvo para ser escravo de Jesus Cristo. É assim que ele se coloca, o doulos, o servo, o escravo de Cristo Jesus. E o escravo, né, naquela época que era tão comum a escravidão, não tinha opção senão fazer a vontade do seu senhor. O escravo não podia entrar aí com sindicato, com processo, qualquer outra coisa do tipo, com rebelião. Não, o escravo ele fazia a vontade do seu senhor. Isso era o processo de escravidão. E é exatamente esta linguagem que Paulo disse referindo aos cristãos. O cristão é escravo de Cristo. Então, como escravos de Cristo, como servo de Cristo, há um apelo na Bíblia, como uma exigência, então, para que eu submeta toda a minha vida à vontade de Deus. Então, aquilo que eu faço com o meu corpo, o jeito que eu falo, os relacionamentos, o jeito que eu lido com as pessoas, né, esses relacionamentos, o jeito que eu lido com as minhas finanças, que maneira eu sou um pai na minha casa, um marido, ou uma mulher que é uma esposa. Tudo isso não é, bom, meu filho é meu, faço o que eu quero. Não, o filho é Deus que me deu e eu preciso criá-lo segundo os padrões de Deus. O dinheiro não é meu e eu faço o que eu quero? Não. O dinheiro é dado por Deus e eu tenho que administrá-lo segundo os padrões de Deus. Isso é ser um cristão. Então, o corpo é algo que Deus nos dá e eu devo administrá-lo, eu devo utilizá-lo aqui neste mundo, eu devo preservá-lo para a glória de Deus e segundo os padrões de Deus, como qualquer outra coisa na nossa vida. Então, lógico, essa frase está muito errada, porque põe o homem como senhor de si mesmo. E quem é senhor de si mesmo está enganado, porque ou ele tem a Deus como senhor, ou ele está entregue às suas próprias paixões, ao pecado, e na verdade ele não é livre coisa nenhuma. Ele sempre é escravo ou do pecado, ou de Satanás, ou ele é escravo então de Deus. E aí Paulo vai dizer claramente, né, quando Deus nos salva, ele nos salva para a liberdade. Mas essa liberdade é justamente a possibilidade de fazer a vontade de Deus. É reverter aquilo que Adão perdeu no Éden, voltar para o ideal de Deus. Então não é uma liberdade que vai te trazer independência de Deus. Porque isso nós já tínhamos antes. E isso foi o grande problema das nossas vidas. É a liberdade de poder finalmente glorificar a Deus, inclusive com o nosso corpo. Então, que Deus nos ajude neste processo aí.